Bom, pessoal, tranquilo? Beleza? Continuamos aí falando um pouquinho ainda de fluxo magnético, de indução magnética, tá? Agora a gente fez o quê? Na última aula a gente viu o quê? Nós vimos a DDP induzida criada por variação do campo. Lembra que o fluxo magnético, né? Até vou colocar o fluxo magnético aqui que eu não coloquei, né, na outra vez. Mas ó, o fluxo magnético, ele é o campo, depende do campo, depende da área e depende do ângulo, né? Lembrando, né, para quem estudou vetores e tal, que quando a função cosseno é complementar na sentença, essa grandeza é uma grandeza escalar, né? Se fosse seno, seria uma grandeza vetorial, mas o fluxo, que é medido em Weber, é dado em uma grandeza escalar. Então, o nosso fluxo, a ideia nossa, o que nos interessa é a variação do fluxo. Porque com a variação do fluxo, segundo Faraday, eu tenho a DDP induzida, que é a ideia de transformar o campo magnético, né, fazer com que o campo magnético produza corrente elétrica. A ideia nossa é exatamente essa, que é o que a gente quer fechar no final dessa playlist. A ideia é fazer com que vocês compreendam a possibilidade de transformar o movimento mecânico em energia elétrica, tá? Ou seja, transformar as coisas em eletricidade. Essa é a ideia do Faraday e nossa também. Então, Faraday está dizendo que é possível ter DDP induzida, só que tem que variar o fluxo. O fluxo depende do campo, da área e do ângulo. Nós vimos o campo, né? A letra A, nós vimos o campo. Agora nós vamos ver a DDP por mudança na área e DDP por mudança no ângulo. Não é uma coisa muito fácil de mostrar, mas a gente vai tentar, né? Tá tranquilo. Estamos numa oficina, então deve ter alguma coisa aqui. Não preparei muita coisa não, mas deve ter. Tá bom? Tranquilo? Então vamos ver a ideia, ó. Bom, lembraram, né, da lei de Faraday e dessa oposição. A oposição é muito importante, que é o que vai determinar o sinal de menos ali. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma espira, tá vendo? Eu esqueci de me lembrar da espira. Tá lá. Mas vamos pegar vou ter só um minutinho. Vamos ver aqui. Vamos ver. Imagina isso aqui, gente, olha, isso é né? Mas é uma tábua, né, qualquer. Agora imagine isso aqui como se fosse... Ah, não, peraí. Eu tinha uma dessa aqui que eu tinha feito e não acabei a moldura ainda para as crianças. Mas tudo bem. Imagine que eu tenho uma situação assim, né? Essa espira, imagina que eu tenho um campo magnético entrando. Então aqui eu tenho lá esse xizinho aqui. Ah, é um cemitério? Não, um campo magnético horrível, a piada. Mas o campo magnético entrando. Então o que vai acontecer, né? O campo magnético entrando, então essa espira, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, e sair do outro lado. E eu quero saber o que vai acontecer. O que acontece com ela se ela fizer esse movimento, porque uma coisa é ela fazer esse movimento fora do campo magnético, a outra é fazer dentro. Vamos ver o que acontece? Bom, então vamos imaginar, ela nessa posição, ela está chegando lá com uma certa velocidade V1. E aqui ela entra no campo. Observe, qual é o fluxo magnético dela antes de entrar nessa região de campo magnético? Fluxo magnético zero. Tranquilo? Quando ela entra, ela já pega dois campos, duas linhas. Concorda comigo? Aqui no caso, duas linhas, né? Então aqui, ó, só para imaginar, ela entrou, pegou essas duas linhas. Beleza. A ideia então é que aqui eu tenho um fluxo magnético zero. Ó, aqui eu tenho um fluxo magnético igual a zero, né? Então aqui eu tenho um fluxo magnético zero. E agora eu tenho um fluxo magnético que corresponde a duas linhas. Pô, então o fluxo aumentou. Opa, se o fluxo aumentou, eu tenho uma variação do fluxo. Se eu tenho uma variação do fluxo, eu tenho uma DDP induzida. Se eu tenho uma DDP, vai aparecer uma corrente induzida aqui. E essa corrente induzida vai gerar um campo induzido nesse lugar, nesse solenoide. E esse campo induzido vai fazer o quê? Se opõe à variação do fluxo. Qual é a variação do fluxo? De zero para duas linhas. Então eu não quero que essas duas linhas apareçam aí entrando. Se eu quero continuar com zero, como é que tem que ser o campo induzido para anular essas duas que estão entrando, gente? Exatamente. Tem que ter duas saindo. Ó, tem que ter duas saindo. Esse cara aqui é o campo induzido. Tranquilo? Esse é o campo induzido. Beleza?
E se esse cara aqui é o campo induzido, a gente vai dar o sentido da corrente. Ó o campo induzido, ó. Ó o campo induzido saindo. Olha como é que é a corrente ali, ó. Ó o campo induzido. Como é que é a corrente, ó. Vamos colocar a corrente elétrica nesse cara? Então, a corrente elétrica aqui é subindo. Olha lá, ó. Essa é a minha corrente elétrica induzida quando ele penetra, né? Quando ele penetra, essa espira penetra nessa região. Vou deixar aqui. Beleza? Vamos imaginar que ela consiga. Então aqui, gente, ó, se eu quiser saber o que acontece em termos de movimento, pensa comigo. Eu tenho uma corrente subindo, ó, regra da mão esquerda, tá? Regra da mão esquerda. Eu tenho essa corrente elétrica subindo, eu tenho um campo entrando, ó, faça a regra na região da espira em exercício, é uma dica. Mas quando você for fazer a regra, faça sempre na região que está dentro do campo, tá? Mais fácil. Então você tem uma corrente subindo, um campo entrando, olha para onde aparece a força. Aparece uma força para cá, ó. Então aparece aqui uma força magnética, gente, vou ter que colocar de outro lado, outra cor aqui, deixa eu ver, verde. Então aqui aparece uma força magnética para cá, ó. Uma força magnética, e eu pergunto, essa força magnética ajuda ou prejudica o movimento, gente? Prejudica, né? Então aqui ela sofre um baque. Essa velocidade aqui, V1, não é mais V1, é menos. Vou imaginar que ela consiga penetrar no campo. Ela aparece, atravessa o campo, beleza, entrou no campo. Entrou no campo, o que acontece? Ó, se ela mandar para cá, aqui ela tem 4 linhas. Se ela mandar para cá, ela continua com 4 linhas, porque ela perde 2 aqui e ganha 2 lá. Então não há variação do fluxo magnético quando a espira está dentro do campo sugerido. Vai aparecer quando ela tiver querer sair, né? Então agora ela saindo, o que vai acontecer? Meu, ela tinha 4, ó. 4 linhas entrando, agora ela tem 2. Ela quer continuar com 2? Não, a ideia é se opor à variação do fluxo. Se a variação do fluxo é sair de 4 para 2, eu quero continuar com 4. O que eu faço? Acrescento mais 2 para continuar com 4. Esse cara aqui é o meu campo induzido quando a espira sai da região de campo magnético, né? E agora eu tenho condição de avaliar a corrente elétrica. Olha a corrente elétrica, ó. Campo entrando no plano, olha a corrente elétrica para cima, ó. Então você tem uma corrente elétrica aqui, ó, um I, ó. Ó, faça sempre aqui, ó. Então nesse lugar aqui, você tem uma corrente elétrica que circula assim, e nesse lugar aqui você tem uma corrente elétrica que circula assim, ó. Sacou? Então você tem uma inversão no sentido da corrente elétrica. E a força? Ó, faça a regra da mão esquerda, ó. Corrente subindo, ó. Faça na parte que está dentro do campo, ó, para você não errar. Corrente subindo, campo entrando, ó. Olha para onde dá força. Sacou? Então aqui, ó, aparece a força magnética para cá, ó. Que pensa comigo, essa força magnética ajuda ou prejudica ela a ir para lá? Prejudica de novo. Então, na verdade, ela pode até sair, mas ela vai sair daqui com uma velocidade bem menor do que aquela que ela entrou. Então, na verdade, essa espira, ao que ela passa pelo campo magnético, ela reduz a sua velocidade. Então, você imagina isso aqui como se fosse um movimento circular, né? Fazendo assim, imagina o campo aqui, ela fazendo isso aqui, né? Desse jeito, né? Desse jeito. Cada vez que ela passa, ela retarda. Aí, retarda. O que é isso? Esse é o princípio do freio magnético. Ou seja, você tem na roda e tem um fluxo magnético aqui, cada vez que essa espira passar aqui dentro, ela sofre uma resistência. Então é com... e para. Então esse é o princípio do freio magnético, que não tem atrito. Percebe? Não, ao invés de pastilhas, né? Como é hoje, né? Então é uma forma de aplicar a indução. A terceira maneira, que é a DDP por mudança no ângulo, vai exigir da gente um pouquinho, vou usar a mesma ideia, né? A mesma espirinha, vamos ver se funciona, né? Mas a ideia é o quê? A ideia é a gente pegar isso aqui e girar, tá? Eu quero girar isso. Então, como já está até marcado aqui da outra aula, mas vamos pensar aqui, ó. Eu vou marcar esse lado aqui, ó. Vou marcar esse lado aqui, tá? Então, isso aqui vai fazer assim, gente, ó. A ideia dele é fazer isso aqui, tá? Mas como eu vou fazer aqui, então vou marcar esse lado aqui, ó. Opa. Vou marcar esse lado aqui. Então, esse lado aqui é o lado para a gente não se perder, tá? Então, aqui vou até
Dá um pimpinho aqui. Para a gente não se perder, tá? Então esse aqui, a espira tá assim. Aí eu vou virar ela aqui, né? Então esse lado aqui vai estar marcado aqui também. Depois eu vou virar ela aqui. Então aqui vai estar esse lado aqui também, né? Vamos pintar aqui também. Vai estar aqui. Tá lá. Opa, pera aí. Pam, pam, pam. Então tá aqui. Desse lado. Aí ela vai, né? Tá aqui, ela vai lá para trás. Então eu não vou representar. Essa parte da frente está branca aqui. Não tem. E depois ela volta aqui, nessa posição. E eu quero saber o que acontece com a corrente elétrica no lugar que eu pintei. Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer com a corrente elétrica. Esse aqui é um pouco mais difícil, mas dá também, dá tranquilo. Ó, vamos lá, vamos tentar fazer. Vamos pensar, gente, onde tem mais linhas atravessando aqui? Com ela assim ou com ela assim? Aqui não tem linha atravessando, né? Está tangenciando. Aqui tem um monte de linha atravessando. Então vamos pensar. Se eu tiver esse movimento daqui para cá, ela ganha ou perde linhas entrando? Perde, né? Então a ideia é, ela quer perder? Não. Ela sempre se opõe. Então imagina, desse jeito aqui, quando eu faço esse movimento, ela está perdendo linhas entrando. E para ela não perder linhas entrando, eu tenho que acrescentar linhas entrando. Para ela não perder, ó, aqui ela tem 6 linhas, né? Tem 6 linhas e aqui ela não tem nada. Então, nesse movimento, eu tenho que acrescentar. Então, meu campo induzido é acrescentar linhas. A hora que eu acrescento linhas, olha o meu dedão aqui, ó, na parte vermelha, ó. A corrente elétrica está subindo aqui, gente, ó. Vou colocar aqui, ó. A corrente elétrica está subindo aqui, ó. Beleza? Então, daqui para cá, nesse movimento daqui para cá, a corrente elétrica subiu. Pá! Chegou aqui, parou, acabou a corrente. Não tem mais nada. E daqui para cá? Bom, não tem nada aqui, não tem nenhuma linha atravessando a espira. Agora, desse movimento para cá vai aparecer 6. Então, o que eu faço? Espera aí, eu tenho nada, de repente surgiu 6, eu não quero que surja nada. Não quero que surja 6. Eu quero continuar com nada. Então, se aparece, ó, desse jeito, daqui para cá, aparecem linhas entrando, eu não quero. Eu quero que essas linhas saiam, porque eu tenho 0 aqui, ó. Né? Então aqui, ó, tem linhas entrando? Não, eu quero que saia. Então aqui, ó, a corrente elétrica, vamos ver onde é que está aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui linhas que estão saindo para evitar essas que estão entrando aqui, ó. Então aparece o sentido da corrente aqui, continua para cima, ó. Beleza? Então aqui, ó, continua para cima. Tá lá, corrente elétrica continua para cima, aqui, aqui. Então beleza, daqui para cá, né? Agora, tá lá, então daqui para cá. Veja, olha, vamos de novo. Daqui para cá, subiu. Daqui para cá, subiu. Agora daqui para lá, vai lá para trás. Então veja, aqui tem 6. Eu vou virar para cá e vou perder todas. Eu não quero perder essas 6, né? Eu não quero perder essas 6, eu quero continuar com 6. Então se daqui para cá eu perco, eu tenho que acrescentar 6 aqui, ó. Como eu vou para lá, eu tenho que acrescentar 6 aqui, ó. Ó, desse jeito aqui, ó. Olha só onde é que vai estar, olha onde é que vai estar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte vermelha, ó. Olha o sentido da corrente agora, descendo. Agora aqui a corrente desce. Então aqui, ó, daqui que estava, né, daqui para cá, continua subindo. Daqui para cá ela inverte o sentido. Agora ela vai estar descendo, gente, ó. Então daqui para cá, ó, ela vai estar descendo. Por quê? Porque tem 6 linhas entrando, eu vai zerar. Eu não quero, eu quero continuar entrando. Por isso que a corrente elétrica tá, né, ó, se vocês olharem, ó o dedão, tranquilo? Beleza, tá assim. Agora eu vou voltar à posição inicial. Para voltar à posição inicial, não tenho nada. Vou ganhar 6. Ó, não tenho nada. Vou ganhar 6. Não quero. Eu não quero 6 entrando. Então tem que estar saindo. Então aqui eu quero que matar, ó. Ah, entrou duas. Não quero. Então agora, ó, as linhas, ó. Olha o sentido da corrente aqui, ó. Descendo também. Descendo também. E chegou nessa posição e parou. Agora, o que eu faço? Se eu continuar daqui para cá, é voltar aqui. Então, daqui para cá, o que vai acontecer? Para voltar naquela posição, para fazer daqui para cá, ó, né? A hora que eu fizer isso aqui, ó, daqui para cá, tem 6 entrando. E vai zerar? Não quero. Quero continuar com 6. Ó. Que é exatamente o que aconteceu aqui. Então você cria um ciclo, onde, né, você tem a cada, ó,
meia volta, mais meia volta, as duas subindo. Daqui para cá, meia volta, mais meia volta, descendo. Então, a cada, na verdade, né? Uma volta, ó, meia, 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 meia. Na verdade, é um quarto, né? Ó, um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, voltou. Então, a cada 2 quartos ela sobe, ou seja, a cada meia volta ela está num sentido. Meia volta é quantos graus? 180 graus, né? Então, se é 180 graus, né? A gente pode pensar assim, ó, a cada 180 graus, e aonde que eu marco 180 graus? Gente, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar, se eu pensar aqui, daqui para cá, 180 graus. Concorda comigo? Por quê? Porque daqui para cá é 180 graus, 360, deu uma volta. Então, a cada meia volta eu tenho um sentido de corrente. Então, eu tenho uma corrente que ela alterna. Como é que chama? Vamos chamar corrente que alterna o sentido dela na espira. Corrente alternada. E isso aqui funciona como corrente alternada. Então, basta que eu tenha um metal, cobre, né? Um enrolamento de cobre, uma espira, né? Um rotor dentro de um campo magnético estático, ou seja, um estator. Então eu tenho o estator, que é um campo magnético, o campo magnético gerado, e eu tenho o rotor. E esse negócio está girando. E esse negócio girando gera corrente alternada. Como que é isso? Isso aqui parece alguma coisa. O que parece isso, gente? Se você pensar que isso aqui move, imagina, né? Vou virar de uma forma mais fácil. Imagina isso aqui girando, o estator está aqui em volta, ó. Imagina isso aqui girando. E aqui eu tenho uma paia que cai água. Ou palheta de turbina, né? Você joga água na palheta de turbina, a palheta da turbina gira o rotor. E girar o rotor é girar uma bobina dentro de um estator, dentro de um campo magnético. Sacou? E aí o que eu tenho? Eu tenho corrente elétrica alternada. Isso aqui o que é? É o movimento mecânico da água, energia potencial gravitacional, em cinética, da cinética em elétrica. Você tem uma usina hidrelétrica. Beleza? Tranquilo? Mais ou menos deu para entender? Aguardem a lista de exercícios. Um abraço.